medo tem um poder silencioso, quase invisível. Você não o vê, não o ouve, mas ele dirige os seus passos como se fosse um fantoche movido por alguém nas sombras. E o mais cruel é que você nem sequer percebe. Acredita que é você quem decide, acredita que é você quem escolhe, mas no fundo há um medo escondido que já tomou a decisão muito antes de você sequer pensar nisso. Quantas vezes você quis falar e sua garganta se fechou sem explicação? Não era falta de palavras, era medo de não ser suficiente. Quantas vezes você rejeitou uma oportunidade, disfarçando-a de "não é o momento", quando na realidade o único obstáculo era o temor de fracassar? Quantas vezes você permaneceu em um lugar que não suportava, em um relacionamento que já não tinha vida, em um trabalho que apagava sua alma, apenas porque o medo lhe sussurrou que se mover seria pior? Esse é o verdadeiro rosto do medo. Não é um grito. Não é um monstro que aparece de repente na noite. É um murmúrio constante, um "e se der errado?", um "e se eu ficar sozinho?", um "e se me rejeitarem?". É esse pensamento repetitivo que destrói sua autoestima gota a gota, até convencê-lo de que você não é forte o bastante para se arriscar. O pior é que o medo se disfarça de prudência. Ele lhe diz: "Não faça agora, espere mais um pouco, não corra riscos desnecessários". Faz você acreditar que está sendo protegido, mas na verdade está sendo acorrentado. Cada vez que você aceita esse conselho, cada vez que o escuta sem questionar, vai reduzindo o espaço da sua vida. E chega um momento em que você já não vive, apenas sobrevive em uma prisão invisível, construída com os seus próprios pensamentos. Esse é o golpe mais duro. Descobrir que não foram os outros que o impediram, mas você mesmo ao obedecer o medo. O mundo não precisou erguer muros, porque foi você quem os levantou dentro da sua cabeça. E enquanto isso, a vida passa. Oportunidades que jamais voltarão, amores que nunca foram confessados, caminhos que você nem sequer tentou percorrer. Tudo isso se perde, não porque você não era capaz, mas porque tinha medo. O medo dirige suas decisões sem que você perceba. Rouba-lhe anos, rouba-lhe sonhos, rouba-lhe a possibilidade de ser quem realmente é. E o mais devastador é que faz isso de forma tão sutil que você pode até acreditar que essa é a sua verdadeira identidade. Uma pessoa que não se atreve, que se conforma, que não arrisca. Mas não, essa não é a sua essência. É apenas uma voz impostora que você carrega dentro. E hoje você está aqui porque uma parte de si já sabe disso. Porque há um canto na sua alma que está cansado de obedecer, cansado de se calar, cansado de deixar passar o que realmente deseja. Essa parte de você quer liberdade. Essa parte de você quer assumir as rédeas da sua vida, mesmo que tremendo. O pensamento que destrói sua autoestima nada mais é do que medo mal administrado. E esse medo só perde o poder quando você ousa encará-lo de frente. Quando entende que a dor de se arriscar não é nada comparada à dor de viver acorrentado. Quando aceita que o desconforto da ação sempre será mais nobre que a segurança da paralisia. Ouça bem isto. O medo nunca desaparecerá completamente. Sempre estará aí, como uma sombra. Mas o que você pode fazer é aprender a não deixar que seja ele quem tome as decisões por você. Pode treinar sua mente para que a voz do medo não seja a que dita sua vida. E essa é a verdadeira liberdade. Agir mesmo quando treme, avançar mesmo quando duvida, falar mesmo quando sua garganta arde de nervosismo. Hoje quero levá-lo a esse terreno, onde você deixará de ser dirigido pelo medo e começará a dirigir sua própria vida. Quero mostrar como soltar essa corrente invisível que você vem arrastando há anos. E não será com promessas vazias, nem com frases motivacionais superficiais. Você fará isso com uma disciplina mental que resistiu séculos, a filosofia estoica. Os estoicos sabiam que o medo era o inimigo mais silencioso e devastador do ser humano. Não porque o impeça de lutar, mas porque o impede até mesmo de tentar. Eles aprenderam que só é possível dominar sua vida quando você domina sua mente, e que não existe prisão mais cruel do que aquela que você mesmo constrói com pensamentos de dúvida. Hoje, aqui, diante de você, quero acender essa chama.
Que cada palavra ressoe como um lembrete do que no fundo você já sabe, que sua vida não pode continuar sendo governada por um medo que nunca pediu permissão, mas que sempre encontrou sua obediência. Portanto, fique, porque o que você vai ouvir a partir de agora não é teoria. São armas. São princípios que, se aplicados, podem devolver-lhe o controle. E esse controle não significa que o medo desaparecerá. Significa que finalmente, depois de tanto tempo, será você quem decidirá. Antes de começar, quero que declare seu compromisso deixando nos comentários: desde hoje deixo de ser escravo do medo. Essa frase será seu lembrete de que você está aqui para se libertar dessas correntes invisíveis que têm decidido por você. Dessas dúvidas silenciosas que têm freado seus passos e desse temor que tantas vezes você confundiu com prudência. Este é o momento de provar a si mesmo que você não é um espectador passivo da sua vida, mas o arquiteto do seu destino. O medo já não terá a última palavra, ela será sua. E neste espaço, você aprenderá a reconhecê-lo, a enfrentá-lo e a transformá-lo na força que o impulsionará a avançar. Sem mais preâmbulos, comecemos. Primeira lição estoica: domine a dicotomia do controle antes de decidir. O medo não é um visitante ocasional em sua vida, é um inquilino que se instala no mais íntimo da sua mente e começa a mover os fios sem que você perceba. Ele fala ao seu ouvido disfarçado de prudência, adverte com vozes que parecem sensatas. É melhor esperar. Ainda não é o momento. Talvez você não consiga lidar com isso. E, no entanto, se você olhar com atenção, verá que essa linguagem não foi feita para protegê-lo, mas para aprisioná-lo. É um carcereiro que se esconde sob a máscara da segurança. E qual é sua arma mais poderosa? Convencê-lo de que você tem controle sobre aquilo que nunca esteve em suas mãos e, ao mesmo tempo, fazê-lo esquecer o imenso poder que realmente tem sobre o que depende de você. Epicteto sabia disso com clareza. Para ele, toda a liberdade do ser humano se resumia nesta pergunta: isto depende de mim ou não? Ali reside a linha divisória entre a escravidão e a autonomia. Por quê? Se você entrega sua energia, suas noites sem sono e sua força vital ao que não depende de você, já perdeu antes mesmo de começar. Cada decisão manchada de medo nasce dessa confusão. Tememos o que poderia acontecer, o que os outros dirão, o que talvez o destino dite. Mas nenhuma dessas coisas se senta na sua mesa de comando. Você só tem as rédeas dos seus pensamentos, dos seus julgamentos, das suas escolhas. O resto, ainda que você o disfarce com planos, ainda que revise uma e outra vez, pertence ao domínio do incerto. Quando uma decisão é tingida de medo, a mente faz um truque perverso, aumenta os fatores externos até que pareçam absolutos, e diminui seu poder até que pareça nada. Imagine que você está diante de uma mudança de trabalho ou da possibilidade de dizer o que pensa a alguém que o intimida. O medo sussurra: e se rejeitarem você? E se o demitirem? E se você errar? Todas essas perguntas se concentram no incontrolável. Você não se pergunta: agirei com honestidade? Falarei com clareza? Serei fiel aos meus valores? E, no entanto, essas são as únicas perguntas que deveriam importar, porque são as únicas que estão sob seu comando. Por isso, quando sentir que o medo está prestes a dirigir sua decisão, pegue um papel, divida em 2 colunas e escreva no topo: controlável, incontrolável. Não pense demais, seja brutalmente honesto. Na esquerda, escreva o que depende de você: sua preparação, sua clareza, sua disciplina, sua capacidade de falar com respeito ou firmeza. Na direita, escreva o que não depende de você: o julgamento dos outros, os resultados finais, as reações que você não pode manipular. Agora olhe com atenção. Você verá que o medo sempre tenta arrastá-lo para a direita, para esse território onde você não tem nem voz nem voto. E se decidir a partir daí, nunca terá paz. Porque, mesmo que acerte, nunca sentirá que foi seu. Foi sorte, foi destino, foi capricho alheio. Em contrapartida, quando decide desde a coluna da esquerda,
mesmo que o resultado externo não acompanhe, pode dormir em paz, porque agiu dentro da sua esfera de controle, e ali ninguém pode roubar sua liberdade. Sêneca resumiu isso com uma frase lapidar: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E essa imaginação, quando dirigida pelo medo, alimenta-se justamente do que você não pode tocar. Faz de você prisioneiro de cenários que nunca chegarão. Rouba-lhe anos de vida em suposições. Quantas decisões você adiou porque estava esperando a certeza? Quantos passos não deu porque precisava de garantias? O medo sempre exigirá certezas em um mundo que jamais as oferece. E enquanto isso, a vida passa. A única certeza que você pode ter é esta: você pode controlar a intenção com a qual age, o valor que escolhe encarnar, a honestidade com que caminha. O resto é fumaça. Não confunda isso com resignação. Não se trata de ficar de braços cruzados dizendo, não depende de mim. Trata-se de focar sua energia no que realmente depende de você para multiplicar sua força. Porque quando você dá um passo a partir do controle interno, esse passo tem um peso infinito. Não importa se o chão treme, não importa se lá fora há ruído, dentro de você há direção. O medo perde seu comando quando você escolhe com precisão onde depositar seu poder. Pense em alguém que você admira, não em um herói de filme, mas em uma pessoa real que tenha agido com coragem. Se examinar suas decisões, descobrirá que nenhuma esteve livre de incerteza. O soldado que avança não sabe se sairá vivo. O pai que defende seu filho não sabe se vencerá a batalha. O trabalhador que denuncia uma injustiça não sabe se será demitido. Todos eles compartilharam a mesma sombra, o medo. Mas houve um ponto de inflexão. Em vez de olhar para a coluna do incontrolável, olharam para si mesmos. O que depende de mim agora? Avançar, falar, proteger, agir. E assim fizeram. O resultado foi o que tinha de ser, mas sua dignidade permaneceu intacta. Isso é o que Epicteto chamava de liberdade interior. Não importa o que lhe tirem lá fora, se você não entregar o que está em seu poder, ninguém poderá escravizá-lo. E cada decisão guiada por essa dicotomia é mais um tijolo na fortaleza do seu caráter. Não se trata de grandes façanhas, mas de exercícios cotidianos. Você responderá com paciência ou com ira. Vai se preparar com disciplina ou com preguiça. Vai dizer o que pensa ou se calar por medo do julgamento. Cada instante é uma encruzilhada, medo ou controle. E se você aprender a decidir a partir daquilo que governa, pouco a pouco o medo se tornará um ruído distante, um eco que já não comanda. Agora respire e pergunte a si mesmo, quantas das suas últimas decisões nasceram da coluna da direita? Quantas vezes você cedeu o leme ao medo porque estava mais preocupado com o que os outros fariam do que com o que você podia encarnar? Não se castigue. Apenas olhe com honestidade brutal, porque cada reconhecimento já é um passo em direção ao domínio. O medo continuará aparecendo, isso não vai mudar. Mas cada vez que escrever essas duas colunas, cada vez que lembrar o que realmente depende de você, estará tirando uma parte do poder dele. E chegará o dia em que o medo ainda falará, mas você já não o obedecerá. Segunda lição estoica: os fatos são neutros, é o seu julgamento que os colore. O medo, quando se infiltra em suas decisões, não nasce dos fatos em si, mas da interpretação que você faz deles. Marco Aurélio escreveu com uma lucidez implacável: se você sofre por algo externo, não é isso que o perturba, mas o seu julgamento sobre isso. E em seu poder está revogar esse julgamento agora mesmo. Pense nisso com honestidade brutal. Quantas vezes você não fez algo, não porque a situação fosse realmente impossível, mas porque sua mente a pintou como uma ameaça insuperável? O fato estava ali, neutro, frio, sem intenção alguma. Mas seu pensamento lhe deu uma cor sombria, e essa pintura mental se tornou sua prisão. Imagine que você recebe um silêncio como resposta às suas palavras. O fato é simples, a outra pessoa não respondeu. É neutro, mas sua mente o colore. Com certeza me julgou.
Pensa que sou ridículo. Está me rejeitando. Imediatamente seu coração acelera, seu estômago se contrai, e você decide se calar da próxima vez. Não foi o fato, o silêncio, que o prendeu, mas sua interpretação. E assim funciona em tudo. Um e-mail sem resposta, uma porta que se fecha, um olhar esquivo. A realidade não tem voz, é você quem coloca uma narrativa nela. E quando o medo fala, essa narrativa é sempre trágica. O ensinamento estoico aqui é brutalmente libertador. Os fatos não são nem bons nem maus. São acontecimentos. Ponto. Uma demissão não é uma desgraça até que você a nomeie assim. Uma separação não é um fracasso até que seu julgamento a decrete. Uma doença não é injustiça até que sua mente a vista com essa palavra. Os fatos são como pedras em um rio. Estão ali, imutáveis. A cor é acrescentada pela sua mente. E o medo, como um pintor sinistro, usa sempre os tons mais escuros. Pare um instante e examine. Qual fato está pesando agora em sua vida? Escreva-o em uma única frase, cru, sem adornos. Por exemplo, fiquei sem trabalho. Meu parceiro se foi. Fui rejeitado no projeto. Tenho uma dívida. Esse é o fato, nada mais. Agora olhe para ele. Não tem veneno em si mesmo, apenas existe. A dor começa quando sua mente acrescenta adjetivos. Injusto, horrível, insuperável. Percebe? Não é o fato que o devora, mas a narrativa que você escolheu. E se você escolheu uma narrativa, também pode escolher outra. Sêneca expressava isso com crueza. Não é que as coisas sejam difíceis e por isso não ousamos. É que não ousamos e por isso elas se tornam difíceis. O que o paralisa não é a situação, mas a lente com que você a olha. Você pode ver um obstáculo ou uma oportunidade de treinar a fortaleza. Pode ver uma perda ou um espaço para recomeçar. Pode ver uma humilhação ou uma lição. O fato não muda, mas sua interpretação transforma tudo. Não se trata de um otimismo ingênuo. Não se trata de pintar arco-íris sobre a tragédia. Trata-se de reconhecer que você sempre terá um espaço de liberdade. Decidir que significado dará ao que acontece. Pense em exemplos concretos. Diante de um mesmo fato, diferentes pessoas respondem de formas opostas. Uma crise econômica pode afundar alguém no medo e na lamentação, e pode forjar em outro a disciplina e a criatividade. Uma traição pode acorrentar alguém no rancor e pode ensinar a outro a arte de soltar e escolher com mais sabedoria. Não foi o fato que ditou o destino, mas o julgamento. Por isso Marco Aurélio repetia uma e outra vez: o poder está na opinião que você tem. Se muda o julgamento, muda o peso do fato. O medo sabe disso e joga com essa brecha. Alimenta-se de sua tendência a dramatizar. Faz você ver possibilidades futuras como se já fossem fatos presentes. Diz: vai dar errado, vão rir de você, você vai perder tudo. E você reage como se essas profecias fossem realidades escritas em pedra. Mas observe com frieza. Nada disso aconteceu. São apenas narrativas. O medo colore com tintas de catástrofe uma tela que ainda está em branco. E você decide se mover ou se deter com base nessa ficção. Entende agora? Não é a vida que o aprisiona, é você quem obedece às cores que pinta. Como recuperar a soberania? Praticando a nudez dos fatos. Diante de cada situação, formule esta pergunta estoica: o que realmente aconteceu, sem acrescentar interpretação? Repita como um mantra: me disseram não. Isso é tudo. Não me rejeitaram porque não valho nada. Não me odeiam. Apenas me disseram não. Perdi dinheiro. Não sou um fracassado. Apenas perdi dinheiro. Estou doente. Não é o fim da minha vida. Apenas estou doente. Esse exercício não elimina a dor nem as dificuldades, mas corta o veneno adicional do medo. Porque o medo sempre constrói castelos de areia que parecem fortalezas invencíveis. Não esqueça algo essencial. Interpretar os fatos é inevitável, porque a mente humana não suporta o vazio. Mas você pode treiná-la para que seus julgamentos não o devorem.
Quando reconhece que o fato é neutro, cria um espaço para escolher a interpretação mais útil, mais alinhada com sua virtude, mais próxima da sua liberdade. Você não escolhe o que acontece, escolhe o que significa, e essa escolha define seu destino. Imagine agora sua vida se aprendesse a interromper a cadeia no ponto exato em que o fato ocorre. Se não permitisse que o medo colocasse sua tinta. Se pudesse ver a realidade nua e escolher com calma como responder. Essa é a liberdade que os estoicos chamavam de ataraxia, a serenidade que não depende do caos externo, porque nasce do domínio interno. Ali o medo perde poder, porque já não é o seu narrador. Você escolhe a voz. Lembre-se, os fatos são sempre mudos, mas o seu julgamento pode gritar. O medo quer ser aquele que fala. Você deve tomar-lhe o microfone. Decida com precisão que significado dará a cada coisa que acontece. E quando fizer isso, descobrirá que o que parecia um monstro era apenas uma sombra projetada por sua mente. Terceira lição estoica. A virtude não depende das suas emoções. O medo é forte porque você o confunde com uma verdade. Acredita que se sente temor, isso é sinal de que deve recuar. Acredita que se seu corpo se agita, é porque não está preparado. Acredita que se a emoção aperta o peito, então essa emoção dita o que você deve fazer. Mas os estoicos foram claros. A virtude, ou seja, viver de acordo com o que é correto, digno e sábio, não depende de como você se sente em um momento específico, mas de como escolhe agir apesar do que sente. Pense em um soldado em batalha. O medo o sacode como a qualquer outro, mas a virtude da coragem não se mede por sentir ou não temor, e sim por permanecer em seu posto, cumprir com seu dever, proteger o que considera justo. Epicteto explicou isso com precisão. Ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. E ser senhor de si mesmo não significa não tremer, mas não obedecer cegamente ao tremor. Observe sua vida. Quantas decisões você deixou nas mãos de uma emoção passageira? Disse, não posso, porque estava ansioso. Disse, não quero, porque estava inseguro. Abandonou um projeto porque o medo se disfarçou de prudência. Percebe? Não foi sua razão, nem sua virtude, nem sua essência mais elevada que decidiram, mas sim um estado emocional efêmero. Como se tivesse entregue o leme do seu barco a uma tempestade que só durou alguns minutos. Os estoicos ensinaram que a virtude, sabedoria, justiça, coragem e temperança é o único bem verdadeiro. E o único mal é a falta de virtude. Todo o resto é indiferente. O que significa isso aplicado às suas emoções? Que se o medo chega, não é mal. Se a tristeza aparece, não é má. Se a insegurança se infiltra, tampouco é má. São indiferentes. O que importa é se, sob a influência delas, você decide agir com virtude ou com baixeza. Marco Aurélio deixou escrito em suas meditações: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Uma emoção pode atravessá-lo como uma tempestade inevitável, mas a resposta que você dá depende de você. Você é justo, sábio e valente em meio a essa tormenta. Então a emoção perde poder. O medo deixa de ser senhor e se transforma em ruído de fundo. Não confunda este princípio com reprimir o que sente. Não se trata de fingir que não há medo. Não se trata de mascarar seu interior com uma couraça de ferro. Trata-se de reconhecer que a emoção está presente, mas não tem a última palavra. Você pode tremer e ainda assim dizer sim. Pode chorar e ainda assim seguir em frente. Pode duvidar e ainda assim manter-se firme. Essa é a diferença entre escravidão e liberdade. O escravo obedece à emoção. O livre age de acordo com sua virtude. Imagine agora que sua vida fosse um teatro. O medo pode gritar da plateia, pode vaiar, pode insultar. Mas você é o ator no palco. Vai deixar de atuar porque alguém grita no público? Vai renunciar ao papel que decidiu representar porque uma voz externa ou interna não para de importunar? Esse é o erro mais comum. Acreditar que, se o medo aparece, então você não tem o direito de agir. Mas o estoico sabe que a virtude não depende de aplausos nem de vaias.
mas da fidelidade ao seu papel. A prática estoica aqui é clara: separe o que sente do que decide. Faça um inventário interno, pergunte-se: que emoção estou sentindo? E depois, o que é o correto independentemente dessa emoção? A resposta pode ser incômoda, mas será clara. O correto nem sempre acalma, mas sempre liberta. Sêneca nos advertia: o homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas o que o conquista. E conquistar o medo não significa erradicá-lo, mas aprender a viver sem que ele governe seus atos. O medo pode estar presente, mas a virtude deve decidir. Essa é a disciplina mais difícil, mas também a mais transformadora. Sabe por que tantos se sentem presos a uma vida pequena? Porque confundiram emoções com ordens, porque obedeceram a cada temor como se fosse um mandamento divino, porque deixaram que a emoção do momento substituísse o ideal que deveria guiar suas vidas. Você não é o que sente em um instante. Você é o que decide, apesar do que sente. Essa é a essência do ensinamento estoico. Quando se lembrar disso, descobrirá uma força insuspeita. Já não se perguntará como me sinto, mas o que é o correto. Já não fugirá porque seu coração bate forte, mas aceitará esse pulso como sinal de que está vivo e em movimento. Já não esperará que o medo desapareça para agir, porque saberá que a ação virtuosa é a que dissolve o medo, e não o contrário. E então compreenderá que sua liberdade não está em controlar suas emoções. Isso seria impossível, mas em decidir com firmeza como agir em meio a elas. Esse é o triunfo estoico. Essa é a verdadeira força. Quarta lição estoica: a vontade firme vale mais do que a certeza. Vivemos obcecados em querer estar seguros antes de agir. Queremos garantias, mapas claros, sinais que eliminem toda possibilidade de erro. Mas a vida nunca oferece certezas absolutas. Quem espera ter todas as respostas antes de se mover, fica paralisado. Quem exige segurança antes de dar um passo, permanece preso na mesma areia do medo. Os estoicos sabiam: a certeza não é possível, mas a vontade sim. E é essa vontade firme, não o esforço de controlar o incerto, que marca a diferença entre avançar ou ficar prisioneiro. Olhe para a sua própria história. Quantas vezes você disse: quando estiver pronto, eu farei? Quantos projetos enterrou porque o cenário não era perfeito? Quantas oportunidades deixou escapar esperando a garantia de que não falharia? O que de fato aconteceu foi que você entregou sua vida ao medo disfarçado de prudência. A certeza foi a desculpa elegante do temor. E assim, o que você chamava de esperar o momento certo não foi outra coisa senão ceder o seu poder. Marco Aurélio escreveu: não perca mais tempo discutindo como deveria ser o homem bom, seja um. O mesmo ocorre com a ação. Não perca mais tempo buscando como será o caminho perfeito. Comece a caminhar. A vontade firme, ainda que acompanhada de dúvidas, tem mais força do que uma mente brilhante paralisada em sua busca por seguranças. Os estoicos não buscavam certezas externas, sabiam que tudo o que está fora, riquezas, reputação, saúde, circunstâncias, era incerto. O único seguro era sua disposição interior, a vontade de viver com virtude, a determinação de não ser arrastado pelo acaso. Essa vontade era suficiente, porque é a única coisa que realmente depende de você. O resto é fumaça. Imagine um navegador que exige um mar sem ondas antes de zarpar. Nunca sairá do porto. Em contrapartida, o navegador estoico sabe que haverá tempestades, sabe que o vento pode mudar, sabe que não controla o oceano, mas confia em sua vontade de segurar o leme, de ajustar as velas, de se manter firme não importando a força da tormenta. Percebe? Não há certeza do mar. Há a vontade do navegador. Você é esse navegador. Cada decisão que adia esperando sinais, cada sonho que posterga exigindo garantias, é uma forma de permanecer no porto, vendo outros zarparem. E o tempo não para. Ninguém lhe oferece a mesma maré duas vezes. A vida não espera que você se sinta pronto. A vida exige que você haja mesmo com dúvidas.
Porque o que define o sábio não é a ausência de incerteza, mas a capacidade de caminhar sobre ela sem perder a firmeza. Epicteto deixou claro: não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre as coisas. Essa opinião busca certeza, quer controlar o futuro antes de chegar até ele. Mas a vontade firme não se preocupa em dominar o que não depende dela. Apenas decide: farei o que é certo, mesmo sem saber o resultado. Essa simples frase transforma o homem em livre. O problema não é o medo de falhar. O problema é a obsessão em garantir que você nunca falhará. Esse desejo é infantil. Nada grandioso se alcança sem risco. A vontade firme aceita essa verdade. Posso perder, posso errar, posso cair. Mas escolho avançar, porque não agir seria uma forma pior de fracasso. Quem não se move já está perdido. Pergunte a si mesmo agora: o que você esperaria, certeza ou vontade, em alguém que admira? Se pensa em um líder, em um herói, em um sábio, o que os torna dignos de respeito? Não é a segurança de que tudo lhes sairá bem, mas a determinação de se manter de pé, mesmo quando o futuro parecia adverso. Eles caminharam primeiro, duvidando como qualquer um, mas firmes em sua decisão. Isso é o que transforma uma vida comum em exemplo. E se ainda hesita, lembre-se disto: a certeza nunca chegará. Você pode acumular dados, conselhos, cálculos, e sempre restará uma margem incerta. Essa brecha é inevitável. A única pergunta é se terá a vontade de avançar apesar dela. Essa é a sua liberdade. Essa é a sua força. A vontade firme não é gritar: tudo dará certo. A vontade firme é sussurrar, ainda que a voz trema: farei o que é certo, mesmo que não dê certo. E ao viver assim, você descobre que o medo enfraquece, porque o medo se alimenta da sua espera. Cada dia que você adia, ele cresce. Mas quando age, mesmo em meio à tempestade, o medo perde poder, e você recupera o leme da sua vida. Por isso, o ensinamento é claro: deixe de adorar a certeza, comece a cultivar a vontade. A primeira é um espelho de fumaça, a segunda é sua única posse real. A certeza é fumaça, a vontade é rocha. Agarre-se à rocha. Quinta lição estoica: decida por princípios, não por estados de ânimo. Marco Aurélio se perguntava: isto honra a minha natureza? Defina 3 princípios norteadores. Por exemplo, honestidade, responsabilidade, coragem. Antes de escolher, confronte-se. Qual opção honra mais os meus princípios? Quando o princípio comanda, o medo obedece. O ser humano tende a oscilar como um catavento ao sabor dos estados de ânimo. Há dias em que a confiança nos ilumina e acreditamos poder conquistar o mundo. Outros dias, a insegurança nos oprime e cada decisão parece uma ameaça. Se você decide em função das suas emoções momentâneas, nunca terá uma bússola estável. O medo, astuto e persistente, aproveitará as variações do seu humor para impor-se em sua mente. Os estoicos descobriram um antídoto: decidir a partir dos princípios. Um princípio não depende de se você dormiu mal, se foi rejeitado hoje, ou se o futuro parece incerto. O princípio permanece, sólido, imutável. A pergunta estoica é simples, mas radical: qual opção honra mais os valores que escolhi como guia da minha vida? Quando sua mente quer recuar, por medo do fracasso ou do julgamento alheio, os princípios o sacodem como um despertador. Você não decide porque hoje se sente capaz ou valente. Decide porque seus princípios exigem coerência. O medo pode gritar, mas já não tem poder de comando. Sua decisão obedece a uma lei superior. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia que cada ação deveria ser avaliada por uma única medida, se estava em consonância com a natureza racional e virtuosa. Isso significa que, em vez de se perguntar: tenho vontade de fazer isso? Ou estou pronto para enfrentar aquilo? Você deve se perguntar: qual decisão reflete minha honestidade, minha responsabilidade, minha coragem? Imagine que um de seus princípios seja a honestidade. O medo pode sugerir que você se cale, que oculte, que disfarce para evitar um conflito. Mas,
Quando decide a partir do princípio, sabe que a verdadeira opção é dizer o que pensa com respeito. Se um de seus princípios é a responsabilidade, talvez o medo lhe diga para evitar assumir um desafio, para se esconder na comodidade. Mas a responsabilidade lembra que seu dever é responder ao que a vida coloca diante de você. Se um de seus princípios é a coragem, cada situação em que o medo tenta aprisioná-lo torna-se um cenário onde seu valor deve se manifestar. Decidir a partir de princípios é treinar uma forma de liberdade, porque os estados de ânimo o acorrentam, mas os princípios o libertam. Os princípios não se abalam diante das tempestades. São como colunas de mármore que sustentam um templo mesmo quando o céu escurece. Por isso, a prática estoica não consiste em eliminar o medo. Isso é impossível, mas em tirar dele a direção. O medo pode estar sentado no veículo, pode até falar, mas o volante é segurado pelos seus princípios. Cada vez que você decide a partir deles, mesmo que seu corpo estremeça, reafirma quem você é no mais profundo. Agora, não basta proclamar princípios. É preciso defini-los com precisão, escrevê-los, recordá-los. Faça o exercício. Escolha 3 princípios que deseja que guiem sua vida. Escreva-os em um cartão, no celular, em um caderno. Volte a eles antes de decidir. Pergunte-se, qual opção reflete mais claramente estes 3 princípios? E então, ainda que o medo zumbisse como um enxame, você saberia para onde ir. Decidir a partir de princípios transforma o medo em um ruído de fundo. O medo continuará ali, como um cão que late à distância, mas já não dirige seus passos. O que dirige seus passos é sua bússola interior. E isso, os estoicos sabiam, é a verdadeira fortaleza. Viver guiado pelo que depende de você, não pelo que dita uma emoção passageira. O medo sempre buscará tomar o leme da sua vida. Sussurra-lhe dúvidas, faz você recuar quando deveria avançar e convence-o de que é mais seguro não tentar. Mas, se você está aqui, é porque já suspeita que suas decisões merecem ser guiadas pelo seu valor, não pelo seu temor. Inscrever-se pode parecer um gesto pequeno, mas na realidade é um ato de rebelião contra essa voz que quer mantê-lo acorrentado. Aqui você aprenderá a reconhecer quando o medo dirige seus passos e, sobretudo, a recuperar o controle para que seja você quem escolha o rumo. Você não está sozinho nesta jornada. Somos uma comunidade que decide viver com dignidade e coragem, mesmo quando as mãos tremem. Inscrever-se não é apenas permanecer. É declarar que já não aceita ser escravo dos seus medos. Porque sua vida muda quando o medo deixa de mandar, e é você quem decide para onde caminhar. 6ª lição estoica. Valorize o custo da omissão. O medo raramente se mostra com clareza, nem sempre chega na forma de um grito que paralisa ou de uma sensação tão evidente que você reconheça de imediato. Muitas vezes, ele se disfarça de prudência, de paciência, de melhor amanhã. É silencioso, mas corrosivo. Instala-se em sua vida em forma de adiamentos, desculpas razoáveis, promessas que nunca se cumprem. E assim, sem que você perceba, o medo começa a dirigir o seu destino não pelo que você escolhe fazer, mas pelo que escolhe não fazer. Sêneca advertiu com crueza. Não é que tenhamos pouco tempo, mas sim que desperdiçamos muito. E grande parte desse desperdício não vem de más ações, mas das omissões. Do ainda não, do haverá um momento mais adequado, do quando eu tiver mais segurança, farei. Mas a verdade é que essas frases são templos construídos em honra ao medo. E a cada dia em que você presta culto a ele com sua omissão, o preço que paga é invisível, mas devastador. O medo costuma exagerar o custo de agir, o risco de perder dinheiro, de fracassar, de se equivocar, de ser julgado. No entanto, raramente permite que você olhe o outro lado da moeda, o custo de não fazer nada. O que você perde se não avança? O que morre dentro de você cada vez que renuncia a tentar? Quais oportunidades se fecham por inércia, não por impossibilidade real? Imagine que está diante de uma bifurcação.
um caminho arriscado e outro aparentemente seguro. O medo apontará 1000 perigos no arriscado, mas nunca lhe mostrará a deterioração lenta do caminho seguro. Nunca lhe dirá que essa segurança se transforma em uma jaula que encolhe seus horizontes. Nunca mostrará que o preço de ficar parado é o seu crescimento murchando, o seu espírito em repouso, a sua vida transformada em um adiamento interminável. Por isso, os estoicos nos chamam a enfrentar a omissão com a mesma seriedade que a ação. Não se trata de lançar-se sem cálculo, mas de olhar com objetividade ambos os custos, o de fazer e o de não fazer. Uma técnica poderosa é escrever 2 colunas. Custo de fazer. O que posso perder se agir? Dinheiro, prestígio, tempo, comodidade. Custo de não fazer. O que perco se não agir? Experiências, aprendizados, progresso, oportunidades, a chance de ser quem desejo ser. Coloque-as diante de si e observe com honestidade. Muitas vezes você descobrirá que o custo da omissão é muito mais alto e, além disso, irreversível. O que é perdido por não agir raramente retorna. O tempo nunca volta. Lembre-se de que Sêneca falava da vida adiada como a tragédia mais comum. De que serve esperar o momento perfeito se esse momento nunca chegará? De que serve acumular planos se jamais se transformam em fatos? A omissão é a forma mais sutil de autodestruição. Não deixa cicatrizes visíveis, mas arruína lentamente a dignidade do seu espírito. Imagine o homem que nunca confessou seu amor por medo da rejeição e terminou vivendo com a ferida muda do o que teria acontecido. Ou a mulher que nunca empreendeu por medo da falência e anos depois sente-se prisioneira de um trabalho que nunca quis. Ou o pai que jamais colocou limites por medo do conflito e terminou criando filhos que o desprezam em silêncio. Em todos esses casos, o custo da omissão foi maior do que qualquer risco da ação. O medo dirige sua vida quando consegue fazer com que você só avalie o perigo de agir. Você recupera a direção quando é capaz de avaliar também o perigo de não agir. O exercício prático estoico é simples, mas profundo. Primeira, pegue uma decisão pendente que o medo o faz adiar. Faça 2 listas. Custo de fazer. Custo de não fazer. Terceira, escreva-as com crueza, sem adornos. Quarta, leia-as em voz alta. Ao colocar diante de si essas 2 realidades, já não poderá se enganar. Descobrirá que muitas vezes aquilo que mais temia era um sacrifício pequeno comparado ao que já estava perdendo por omitir. Sêneca advertia: enquanto adiamos, a vida escapa de nós. Cada dia que você deixa passar por medo é um dia enterrado que jamais recuperará. O medo, quando se disfarça de prudência, rouba sua vida em prestações, e você nem sequer percebe até que a dívida seja impagável. Não esqueça, a omissão tem um custo, e quase sempre é mais alto do que o da ação. Quando aprender a vê-lo com clareza, deixará de obedecer ao medo. Decidirá, não porque seja confortável, mas porque entende que a própria vida é perecível, e o tempo, seu recurso mais sagrado, não merece ser enterrado em desculpas. O medo teme a luz da verdade, e a verdade é que, se você não decidir hoje, pagará amanhã com a moeda mais cara: o arrependimento. 7ª lição estoica: pratique o microcoragem todos os dias. O medo não se derrota com um ato heróico isolado, como se a vida fosse um filme em que um único salto no vazio resolvesse todos os seus dilemas. O medo se corrói com constância, com pequenos passos, com decisões aparentemente insignificantes que, acumuladas, forjam um espírito inquebrantável. Os estoicos compreendiam que a coragem não é a ausência de temor, mas a capacidade de agir em sua presença. E sabiam disso porque a vida, com seu caráter implacável, nunca deixa de colocar obstáculos, alguns grandes, mas a maioria pequenos e cotidianos. Por isso, a prática da microcoragem é a disciplina mais concreta e acessível para quem deseja deixar de ser governado pelo medo. Microcoragem significa escolher um ato de valor todos os dias, ainda que diminuto, ainda que quase ninguém perceba.
significa não esperar pela grande batalha para demonstrar força, mas treinar-se em cada detalhe da existência. Porque, se a coragem não é cultivada no pequeno, nunca estará pronta para o grande. Pense na diferença entre quem fala quando todos se calam e quem silencia por medo de incomodar. A escolha de abrir a boca, mesmo que a voz trema, é um ato de microcoragem, ou na decisão de dizer não a algo que você não quer, mesmo temendo perder a aprovação de alguém. Ou no simples ato de levantar-se cedo, apesar de a mente sussurrar desculpas. São momentos mínimos, mas cada um fortalece o músculo interior que chamamos de virtude. Marco Aurélio escreveu: "Não é a morte nem a dor o que deve ser temido, mas o medo da morte e da dor." Esse medo se combate como se combate o ferro, com golpes pequenos, constantes, disciplinados. Você não precisa lançar-se hoje ao mais temível da sua vida. Basta escolher um ato de coragem que desafie seu medo no presente. A grandeza não é um evento único, mas um hábito. O homem que todos admiram por sua serenidade, em meio à tragédia, não se tornou forte em um só dia. Treinou-se durante anos suportando pequenos desconfortos, enfrentando temores banais, dizendo a verdade mesmo quando não era conveniente. Cada microcoragem se converteu em um tijolo. E quando chegou o terremoto, seu edifício interior não desmoronou. O medo sempre tentará convencê-lo de que a coragem só tem sentido nos grandes desafios. Mas a verdade é que esses grandes desafios quase nunca chegam. O que está diante de você todos os dias são dezenas de pequenas oportunidades de ser valente. Falar quando preferiria calar. Tentar quando preferiria adiar. Levantar-se quando preferiria desistir. Encarar quando preferiria evitar. A microcoragem não muda sua vida de imediato, mas muda inevitavelmente. Porque cada um desses gestos, ao se repetir, vai reescrevendo sua identidade. Você deixa de ser alguém que cede ao desconforto e passa a ser alguém que escolhe, com dignidade, enfrentar. Epicteto ensinava que você não deve pedir que as coisas aconteçam como deseja, mas desejar que aconteçam como acontecem. E desejar que aconteçam como acontecem exige coragem, porque significa abraçar o real, mesmo quando dói. A microcoragem é isso: abraçar o incômodo, aceitar o desafio, caminhar em direção à dor em vez de fugir dela. Faça um exercício. Todas as noites, antes de dormir, pergunte-se qual foi o seu ato de microcoragem do dia. Se não puder nomeá-lo, significa que o medo venceu, ainda que tenha sido em detalhes mínimos. E se puder nomeá-lo, celebre. Essa pequena vitória é a que amanhã o tornará mais forte. A microcoragem também treina sua capacidade de agir sem depender de emoções intensas. Esperar sentir-se motivado para agir é outra forma de obedecer ao medo. Em contrapartida, treinar-se em microcoragem significa que, não importa como você se sinta, sempre dará um passo que desafie o temor. É disciplina pura, que não depende de impulsos passageiros. A vida nunca pedirá de repente que você escale o Everest, mas pedirá todos os dias que suba pequenas colinas. Se você se nega a elas, como pretende estar preparado para as montanhas maiores? Praticar microcoragem é construir resistência, temperança e liberdade. É lembrar-se diariamente de que não é escravo do medo, mas senhor das suas escolhas. Quando sentir que o medo o paralisa, faça a pergunta estoica: qual é o menor passo que posso dar agora que represente coragem? Talvez seja enviar uma mensagem que você evita, iniciar uma conversa difícil, sair de casa quando preferiria se esconder. Você não precisa de mais do que isso. Um passo. E ao repeti-lo, todos os dias, o impossível começa a se transformar em parte de você. O medo não se desintegra em um instante. Dissolve-se com o ácido da microcoragem constante. E a liberdade, essa meta estoica que você tanto deseja, não se conquista com um salto, mas com 1000 passos firmes na direção contrária ao temor. 8ª lição estoica: separe o seu medo da sua identidade. O erro mais comum e mais doloroso ao enfrentar o medo é acreditar que somos o nosso medo. Confundimos essa emoção passageira com a nossa essência
e deixamos que aquilo que sentimos em um instante defina quem somos por inteiro. O medo aparece, nos sacode, fala alto, e sem perceber, começamos a nos identificar com ele. Sou covarde, sou fraco, sou incapaz. Mas o estoicismo nos convida a distinguir com absoluta clareza entre o que sentimos e o que somos. Você não é o seu medo. O seu medo é apenas um visitante. Ele chega, ocupa espaço, faz barulho, tenta ficar, mas nunca será a sua verdadeira casa. Marco Aurélio escreveu: se algo externo te aflige, não é isso que te perturba, mas o julgamento que você faz sobre isso. E está em seu poder apagar esse julgamento agora mesmo. Esse julgamento inclui também aquilo que você acredita sobre si quando sente medo. O medo pode atravessá-lo, mas o que você decide fazer com ele é o que realmente fala sobre você. Imagine que o seu medo é uma nuvem escura que passa pelo céu. Se você olha para cima, verá sombra, frio, tempestade. Mas atrás dessa nuvem, o céu permanece intacto. O céu é você, vasto, permanente, cheio de luz. O medo é apenas a nuvem, passageiro, mutável, sem poder real de apagar o que você é em essência. Quando você esquece essa diferença, torna-se escravo daquilo que na verdade era apenas um fenômeno transitório. Epicteto ensinava que não são as coisas que nos prejudicam, mas a opinião que temos delas. E o mesmo acontece com o seu medo. Não é a sua aparição que o destrói, mas a sua decisão de acreditar que esse medo diz algo sobre a sua identidade. O medo apenas informa que algo importa para você, que existe uma ameaça percebida. Nada mais. Não é uma sentença sobre quem você é. Os estoicos eram profundamente conscientes de que as emoções não podiam ser negadas. Não se tratava de eliminar o medo à força, mas de observá-lo com lucidez, separá-lo de si mesmo e decidir agir de acordo com a razão e a virtude, não segundo uma emoção passageira. Sêneca dizia com clareza: nos atormentamos mais na imaginação do que na realidade. O tormento nasce da confusão entre o que sentimos e o que somos. Pense em um soldado que treme antes de entrar em batalha. Seu corpo está cheio de medo, sua respiração agitada. Isso o torna menos corajoso? Não. O medo não define a sua identidade. O que o define é a sua decisão de avançar apesar desse tremor. O medo é um estado, não um retrato eterno de seu caráter. Se você consegue separar o medo da sua identidade, começará a olhá-lo com distância. Poderá dizer: estou sentindo medo, em vez de sou medroso. E essa pequena diferença muda tudo, porque o verbo estar implica transitoriedade, enquanto o verbo ser implica permanência. O medo é estado, não essência. Não permita que o passageiro se transforme na prisão do permanente. Faça este exercício. Cada vez que sentir medo, visualize-o como um mensageiro que bate à sua porta. Ele não é o dono da sua casa, não é a sua voz interior, não é a sua essência. Ele apenas vem entregar um aviso. Atenção! Algo preocupa você. Algo pode dar errado. Receba a mensagem, agradeça ao mensageiro. E então decida o que fará com essa informação. Mas não lhe entregue as chaves da sua casa. Quando você confunde medo com identidade, a consequência inevitável é a autodestruição. Você começa a repetir histórias que minam a sua dignidade. Sou inútil porque sinto medo. Sou fraco porque paraliso. Não sou suficiente porque não enfrento isto. Essas narrativas são mais destrutivas que o próprio medo, porque o medo passará, mas a história que você escolhe contar sobre si pode permanecer por anos, até por toda a vida. O estoicismo é radical em seu convite. Seja dono da sua narrativa. Você não pode evitar que nuvens apareçam, mas pode escolher se vai declarar que o céu está destruído ou apenas encoberto por um instante. O medo é um sintoma da vida, não a definição dela. Aprenda a nomear o seu medo com objetividade, como se falasse de algo externo. Hoje sinto medo de falar em público. Hoje sinto medo de perder alguém que amo. Hoje sinto medo de errar. Nomear o medo assim o coloca em seu devido lugar,
como experiência, não como identidade. Você o reduz ao que ele é, uma emoção legítima, mas limitada. Se você consegue esse distanciamento, sua vida muda. Porque já não viverá com o peso de acreditar que está danificado em sua essência, mas apenas experimentando o que todo ser humano experimenta. E ao não se julgar por sentir medo, você se abre à coragem de agir apesar dele. O medo não o define. O que o define é a sua resposta. O que permanece não é o tremor do instante, mas a escolha de se levantar, de avançar, de se sustentar. Nessa escolha está a sua verdadeira identidade. Não na nuvem passageira, mas na solidez do céu. Lembre-se sempre desta máxima estoica. O seu medo é um visitante, a sua identidade é a sua virtude. O visitante se vai, a virtude permanece. Nona lição estoica. Viva como se já tivesse atravessado o seu medo. Um dos maiores erros que cometemos ao enfrentar o medo é esperar até sentir-nos prontos para agir. Acreditamos que primeiro a ansiedade deve desaparecer, que a calma virá como um sinal de que é o momento de avançar. Mas essa calma nunca chega, porque o medo não se vence com espera, mas sim com ação. E os estoicos sabiam muito bem. A coragem não consiste em não ter medo, mas em viver e agir como se já o tivesse superado. Marco Aurélio escrevia: o medo da morte é, na verdade, o medo de perder a vida que ainda não vivemos. O mesmo acontece com cada um dos teus medos cotidianos. Não temes o fato em si, mas a história que contas a ti mesmo sobre ele. Tens medo de falar em público porque acreditas que fracassarás. Medo de amar, porque acreditas que perderás. Medo de mudar, porque acreditas que sofrerás. E enquanto sustentas essas narrativas, tua vida se reduz à mínima expressão. Mas, e se ousasses viver como se já tivesses atravessado o teu medo? O que aconteceria se imaginasses que o fracasso já passou, que a perda já enfrentaste, que a dor já suportaste e que ainda assim continuas de pé? A perspectiva muda, porque o que resta é liberdade. A liberdade de agir sem a corrente de um futuro que só existe na tua mente. Epicteto ensinava que quando tememos algo, devemos enfrentá-lo na imaginação até o fim. Se tens medo de perder algo, lembra-te de que tudo o que amas é mortal. Se temes a dor, lembra-te de que o corpo foi feito para suportá-la. Essa prática não é mórbida nem pessimista, é libertadora. Porque se já contemplaste o pior, então o que fizeres agora terá menos correntes. Ao viver como se já o tivesses atravessado, reduzes o poder que o medo tem sobre ti. Imagina isto, tens de falar diante de 100 pessoas. O medo paralisa-te. Na tua mente desenha-se a catástrofe. Gaguejas, esqueces o que ias dizer. As pessoas riem. Agora, leva essa imagem ao extremo. Viveste, sentiste, aceitaste. E depois, percebes que continuarias vivo, talvez envergonhado, mas vivo. A terra não se abre sob os teus pés, tua dignidade não se destrói para sempre. E se o pior já foi contemplado, então a ação perde grande parte da sua ameaça. Sêneca recomendava praticar o desconforto voluntário, dormir no chão, vestir-se com roupas simples, comer o mais básico. Por quê? Porque ao antecipar a adversidade, ao viver como se já tivesses atravessado a privação, desaparece a escravidão do medo. Percebes que podes suportar muito mais do que acreditavas, e o que antes parecia insuportável converte-se em apenas mais uma experiência da vida. Viver como se já tivesses atravessado o teu medo não significa ignorar o presente, mas dar-lhe um novo enquadramento. Significa caminhar com a confiança de que, mesmo que o que temes aconteça, tua essência não será destruída. Significa encarnar a força antes da prova, demonstrar a coragem antes da vitória. É agir como se a ferida já estivesse cicatrizada, como se o luto já tivesse sido chorado, como se a batalha já tivesse sido travada, e seguir adiante com calma. Faz este exercício. Da próxima vez que sentires medo, pergunta-te: o que faria se já tivesse atravessado isto? E responde com ações. Se temes falar, fala. Se temes perder, entrega-te.
Se temes errar, dá o passo mesmo assim. Porque tua mente é astuta para fabricar desculpas, mas tua ação é a única capaz de calá-las. O estoico não fica preso na espera de um estado ideal. O estoico lança-se ao presente, porque sabe que o medo não se dissolve no pensamento, mas no movimento. Se vives como se já tivesses atravessado o teu medo, ages desde o final e não desde o início. Colocas-te na posição de quem já superou a prova e a partir daí tua energia é diferente. Não ages desde a fraqueza, mas desde a força de quem já se sabe vencedor. O medo grita: não podes. Tua ação responde: já o fiz. E essa é a única forma real de calá-lo. Porque o medo nunca será completamente silenciado, mas pode ser relegado a um eco distante quando tua vida está cheia de provas de que o enfrentaste. Lembra-te disto. O medo é um fantasma do futuro. A vida acontece no presente, e cada vez que vives como se já tivesses atravessado o teu medo, despojas-o do seu poder, convertes-o em fumo, em nada. Porque o que realmente és não se define pelo que temes, mas pelo que escolhes fazer apesar dele. Vive assim, com a fronte erguida, os passos firmes e a alma disposta, como se já tivesses atravessado cada sombra, como se tua vitória já estivesse escrita. Porque no final, o único que importa não é se o medo desapareceu, mas se tu foste maior do que ele. 10ª lição estoica. Aceita a vida como ela vem e não como temes que seja. A maioria dos sofrimentos que carregamos não provém do que realmente acontece, mas do que imaginamos que poderia acontecer. Consumimos-nos em antecipações, em cenários possíveis, em futuros que ainda não existem. Vivemos mais atentos ao que tememos do que ao que temos. E nesse estado, a vida nos escapa por entre os dedos. Os estoicos repetiam uma e outra vez: a dor real é sempre menor que a dor imaginada. Porque a dor real chega, é enfrentada e suportada. Mas a dor antecipada nunca termina. Vive em tua mente, repete-se a cada noite, multiplica-se em cada pensamento. Temes perder, temes adoecer, temes fracassar, temes que algo terrível aconteça. E, enquanto isso, não vives. Sêneca escreveu: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E tinha razão. Pensa em todas as vezes que temeste uma catástrofe que nunca chegou. Pensa nas noites que passaste em claro temendo uma conversa que no fim foi mais simples do que pensavas. Pensa em cada cenário sombrio que tua mente inventou e que jamais se materializou. Ali entregaste horas, energia e vida a um inimigo que só existia em tua cabeça. Aceitar a vida como ela vem significa libertar-se dessa escravidão. Significa entender que não controlas o futuro, que não podes domesticar o destino, e que o único espaço onde realmente podes agir é este instante. Os estoicos não pedem resignação passiva, pedem uma aceitação ativa. Olhar de frente para o que chega, seja luz ou sombra, e dizer: isto também faz parte do meu caminho. Marco Aurélio dizia com serenidade: ama o que te acontece, porque foi tecido para ti pela natureza. Não significa que tudo seja agradável, mas que tudo é necessário para a tua formação. A dor lapida, a perda ensina, a incerteza fortalece. Se esperas que a vida seja sempre cômoda, teu coração será frágil. Se aceitas que a vida é como é, tua alma será indestrutível. O medo do que virá se baseia na ilusão de controle. Queremos que tudo se ajuste às nossas expectativas, que o caminho esteja livre de obstáculos, que as pessoas ajam como desejamos. Mas a vida não funciona assim. O único que realmente controlas é tua atitude, tua resposta, tua capacidade de manter a calma em meio à tormenta. E quando focas nisso, o medo se reduz. Imagina que amanhã enfrentas uma mudança inesperada. Perdes um emprego, recebes um diagnóstico, alguém parte da tua vida. Tua mente imediatamente corre para os e se? E se nunca conseguir outro trabalho? E se minha saúde piorar? E se eu ficar sozinho para sempre? Mas observa o curioso. Nenhum desses pensamentos ocorre no presente. Todos são projeções. E enquanto corres atrás deles,
perdes a força que poderias usar para enfrentar o que realmente está diante de ti. Aceitar a vida como ela vem não significa renunciar aos sonhos nem deixar de lutar. Significa lutar com os pés no chão, sem a carga desnecessária do medo antecipado. Significa dar o melhor de ti, sem exigir do universo garantias impossíveis. Significa despertar cada dia com gratidão pelo que há, em vez de com angústia pelo que poderia faltar. Epicteto ensinava que a serenidade nasce de distinguir o que depende de ti do que não depende. Depende de ti teu esforço, tua palavra, tua disciplina, tua atitude. Não depende de ti o rumo do mundo, as decisões dos outros, os acidentes da sorte. E quando aceitas essa diferença, encontras uma paz que nada pode roubar. Faz este exercício estoico. Na próxima vez que sentires medo pelo futuro, diz em voz baixa: venha o que vier, eu o receberei de pé. Repete essa frase até que se torne uma âncora. Não precisas prever cada curva do destino, apenas confiar que terás a fortaleza para atravessá-la. Porque a fortaleza não vem da certeza. Vem da aceitação. A vida não te deve segurança. A vida só te oferece presente, e quanto mais resistas ao que é, mais escravo serás do que temes. Mas, quando abraças a vida como ela vem, mesmo com seus golpes e vazios, então nenhuma tormenta te arrebata a calma. Porque sabes que nada é eterno. Nem a dor, nem a perda, nem a escuridão. Tudo passa. E o que permanece é tua capacidade de permanecer firme, enraizado em ti mesmo. Lembra, o medo não prediz o futuro, apenas rouba o presente. Não permitas que o que ainda não existe governe tua vida. Aceita a vida como ela vem, e descobrirás que muitas das coisas que temias nunca chegam. E as que chegam sempre são mais suportáveis do que imaginavas. Vive com essa certeza, que cada dia te encontre disposto, não ansioso, que cada acontecimento, esperado ou não, seja recebido com calma. Porque esse é o verdadeiro triunfo do espírito estoico. Não que a vida se ajuste a ti, mas que tu sejas capaz de ajustar-te à vida, sem medo e sem resistência. A verdade é que a vida não nos dá trégua. E às vezes, o mais duro não é o que nos acontece, mas o silêncio que fica depois. Esse silêncio que te faz perguntar se o que fazes tem sentido, se vale a pena resistir, se realmente há algo do outro lado da dor. Todos já estivemos ali, diante do abismo de nossas próprias dúvidas, com a sensação de que não haverá resposta. Mas justamente ali, nessa quietude incômoda, é onde o estoicismo se torna um farol. Os antigos sabiam que a tormenta não se detém porque alguém pede. Marco Aurélio, carregando sobre seus ombros o peso de um império, também enfrentou noites de solidão. Epicteto, escravo de nascimento, entendeu que o que nos define não é o que nos tiram, mas o que decidimos preservar dentro. E Sêneca, escrevendo cartas a Lucílio, repetia com firmeza que o verdadeiro refúgio está em si mesmo. Suas vozes cruzaram séculos para nos lembrar que, ainda que a vida se quebre, a dignidade humana pode se manter intacta. Hoje, ao fechar esta reflexão, quero falar-te não a razão, mas a alma. Porque sei que nem sempre te sentes forte. Sei que às vezes, mesmo que leias frases inspiradoras ou escutes discursos motivadores, a realidade parece muito mais pesada. E no entanto, estás aqui. E isso já significa que não te rendeste. O estoicismo não promete ausência de dor, mas a certeza de que a dor pode ser suportada. Não te oferece um atalho, mas a clareza de que cada passo que dás em meio à dificuldade é uma vitória silenciosa que ninguém poderá tirar de ti. Imagina por um momento tua vida como um rio. Há correntes que arrastam, pedras que cortam, galhos que bloqueiam a passagem. Mas o rio segue seu curso. E no final, a água que parecia presa encontra saída. Tu também és esse rio. Não importa quantas vezes tropeces, tua corrente tem destino. Não importa quantas vezes te sintas quebrado. Há um fluir que te empurra para frente, ainda que não percebas. E aqui, neste espaço, não falamos de perfeição. Não falamos de ser invulneráveis.
Falamos de seres humanos que, apesar de tudo, decidem continuar caminhando. Essa é nossa verdadeira comunidade. Não um lugar de heróis, mas de pessoas que se levantam, que tropeçam, que duvidam e que ainda assim se acompanham. Porque a solidão dói menos quando descobres que alguém mais também carrega uma cruz invisível. Porque as cicatrizes pesam menos quando sabes que não és o único marcado. Porque a vida, em sua crueza, torna-se mais suportável quando encontras um nós que te recorda que não lutas sozinho. E é aqui que quero deter-me, no nós. Porque este não é um monólogo, é um caminho compartilhado. Cada palavra que hoje recebes não é um discurso para admirares de longe, mas um convite para que te unas, para que caminhes conosco, para que te reconheças como parte de algo maior que tua dor. Se esta sessão te tocou de alguma maneira, se alguma frase acendeu uma centelha em teu interior, não a apagues. Guarda-a, compartilha-a, deixa que continue iluminando. E se quiseres caminhar conosco, subscreve, permanece aqui. Não porque um algoritmo o peça, mas porque mereces ter um refúgio em meio ao ruído do mundo. Mereces recordar, a cada dia, que teu valor não depende de tuas quedas, mas da tua decisão de levantar-te novamente. Quero deixar-te com uma última frase. O mundo não muda quando a tormenta cessa. O mundo muda quando o viajante aprende a caminhar sob a chuva sem esperar que o céu se despeje. Esse viajante és tu. E ainda que o caminho seja incerto, enquanto continuares caminhando, a vida nunca poderá derrotar-te por completo. Assim, termina este momento com uma certeza. Não estás acabado, não estás sozinho, não estás vazio. Estás em processo. E nesse processo, o único que se te pede é que continues acendendo tua luz, ainda que trêmule, ainda que vacile, ainda que pareça frágil. Porque essa luz, embora pequena, pode ser exatamente o que alguém mais precisa para não desistir amanhã. Nós continuamos aqui. E agora também contigo. Tua voz é essencial aqui. Cada reflexão fortalece e eleva a nossa comunidade, refletindo o verdadeiro valor de cada indivíduo e contribuindo para nossa identidade estoica compartilhada. A reflexão que receber mais apoio será fixada como estandarte desta comunidade de mentes estoicas. Uma comunidade que não foge da dor, mas que a atravessa com coragem, com sabedoria, com honra. Nos vemos em nosso próximo encontro em Estoicismo para Vencedores, onde continuaremos explorando as riquezas da sabedoria estoica aplicada à vida moderna. Agora, aproveita a oportunidade de aprofundar no estoicismo com novas sessões recomendadas do podcast. Segue-nos para não perder nenhuma reflexão que pode ajudar-te justamente naquele momento em que sentes que tudo te supera. Todas as segundas, quartas e sextas publicamos episódios pensados para acompanhar-te quando a vida pesa, quando custa manter a calma, quando precisas de uma palavra que te recorde quem és. Não seguir-nos é arriscar perder justamente aquela lição que poderia devolver-te a paz que procuras. Até que nos encontremos de novo. Lembra, és o único dono da tua percepção, o criador da tua paz e o guerreiro da tua própria batalha. Este é o legado do estoicismo, a arte de ser invencível,